Como combinamos, vamos fazer uma pequena reflexão sobre o Evangelho de hoje, que nesta oitava da Páscoa nos ajuda a refletir sobre a experiência da comunidade primitiva, quando faz justamente o encontro com o Senhor ressuscitado. Então, para nós é importante ouvir esses relatos, porque tudo isso nos ajuda a crescer também na nossa experiência do encontro com o Senhor ressuscitado. Então, vamos iniciar fazendo uma oração e pedindo também a Deus que nos ajude e nos ilumine. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, que reunistes povos tão diversos no louvor do vosso nome, concedei aos que renasceram nas águas do batismo ter no coração a mesma fé e na vida a mesma caridade. Então, o Evangelho de hoje, que se encontra em Lucas capítulo 24, do versículo 35 ao versículo 48, nos fala justamente da chegada daqueles dois discípulos que se encontraram com Jesus ao longo do caminho quando iam para Emaús. Então eles voltaram para casa, encontraram os 11 discípulos e contaram tudo aquilo que tinha acontecido no caminho e como reconheceram Jesus ao partir do pão. Então, são essas duas experiências complementares que estão no centro da narração de hoje. Isto é, o que tinha acontecido no caminho e como reconheceram Jesus ao partir o pão. Então, o que foi que aconteceu no caminho? Aconteceu no caminho, aconteceram aqueles passos, nesse caminho. Primeiro, eles estão ali meio tristes, se afastando de Jerusalém, e Jesus se aproxima. Eles não reconhecem ainda Jesus. Mas Jesus se aproxima e começa a conversar com eles, até mesmo perguntando o que é que eles estavam ali discutindo. E eles estavam fazendo uma interpretação dos últimos acontecimentos. Esses últimos acontecimentos, naturalmente, da prisão de Jesus, da sua morte, e estavam ali na expectativa de compreender tudo aquilo, até mesmo porque a interpretação que eles estavam fazendo chegava justamente a uma conclusão de uma frustração, Mas nós esperávamos e agora, será que esperamos em vão? Então essa é a primeira informação importante para compreender o Evangelho de hoje. Contaram o que estavam fazendo pelo caminho, aquecendo o coração, como eles mesmos dizem, Não ardia o nosso coração quando ele nos explicava as Escrituras. E a segunda experiência que eles relatam para aquela comunidade é o reconhecimento de Jesus ao partir o pão. E aqui nós temos uma referência muito explícita à Eucaristia. Então, de novo, como falávamos ontem, esses dois momentos do culto cristão. Primeiro, a palavra proclamada, diríamos a liturgia da palavra, e no segundo momento a fração do pão, que é a celebração eucarística. Então vejam como isso é muito, muito significativo, porque desde os primórdios, desde o início do cristianismo, a comunidade se reúne justamente para ouvir a palavra e para partir o pão. Então, é a forma até instituída pelo próprio Jesus para, de fato, garantirmos a sua presença entre nós. E é interessante nesse Evangelho que quando eles estão relatando a experiência que fizeram, então Jesus se apresenta, se coloca no meio deles. E como tem sido assim uma característica dessas narrações, no primeiro momento, eles não reconhecem Jesus, não conseguem identificar já imediatamente aquele personagem que aparece com o Jesus que eles conheceram e conviveram, porque Jesus está nessa realidade nova
totalmente nova, né? O mesmo Jesus, aquele que morreu, aquele que foi crucificado, aquele que ensinou, aquele que caminhou, né? Realizou os milagres e tudo isso, é o mesmo ressuscitado, né? Agora numa dimensão de plenitude. E, portanto, no primeiro momento eles não conseguem já reconhecer, mas ficam admirados, né? E diante disso, Jesus faz um gesto muito significativo também, desejando a paz. A paz esteja convosco. A paz é um dos principais frutos da ressurreição do Senhor. Nós vamos ouvir até no próximo domingo, no segundo domingo da Páscoa, né, o domingo da oitava da Páscoa, que Jesus também, naquela noite, né, do primeiro dia, então ele é uma outra forma de narrar o que está sendo narrado no Evangelho de hoje. Então, ele se coloca no meio dos discípulos e também diz: a paz esteja convosco. E, ao mesmo tempo que Jesus deseja a paz, ele mostra aos discípulos as mãos e os pés, isto é, as marcas da sua cruz. Isso também é algo muito importante, porque não podemos separar o ressuscitado daquele que morreu, né? Daquele que padeceu, daquele que entregou a sua vida na cruz, no Calvário. E quando Jesus mostra a eles ainda ficam ali, né? Duvidando, né? Pensando que era um fantasma, né? De fato, o que é que está acontecendo, que é algo totalmente novo. E aí, Jesus, para tirar a dúvida, né? De que não é um fantasma, mas é um ser concreto, né? Que mesmo tendo cruzado, né, o limiar da história, né, porque está, né, na plenitude da sua glória, ele não abandonou, né, essa sua realidade que assumiu como ser humano, né, como natureza humana. E por isso ele pede ali alguma coisa para comer, come, para dar essa prova, né? Esse é um jeito muito concreto de dizer: não é um fantasma, mas um ser real. E, portanto, Jesus dá essa ajuda aos discípulos para que eles vençam a dúvida, façam discernimento se aquilo é uma projeção da mente deles ou se aquilo de fato é algo que vai para além, né, de uma visão, de uma compreensão, de uma interpretação que eles estejam fazendo daquele fato que está sucedendo ali diante dos olhos. E aí, quando Jesus toma o pedaço de peixe e come, né, provando que é ele mesmo, ressuscitado, então ele vai agora de novo para aquele fundamento, né, principal para a fé na ressurreição, que é o cumprimento das Escrituras. E aqui a Escritura também como a sua palavra, né? Antes de tudo, a palavra, né, por excelência, é o próprio Jesus. Então, ele mesmo disse, né? Ele anunciou que iria para Jerusalém, que lá em Jerusalém iria ser preso, ser maltratado, condenado à morte, mas que no terceiro dia ia ressuscitar. Então, os discípulos tiveram dificuldade de escutar essa proclamação de Jesus, porque resistiam à primeira parte, à morte, né? Quando escutavam que ele vai morrer, então parece que bloqueava, né? Parece que criava um choque, um impacto, que não eram capazes de escutar o resto, né? Mas deveriam ter escutado tudo. Jesus não disse apenas que iria morrer, Jesus disse que ia morrer e no terceiro dia iria ressuscitar. Então, porque não aceitavam a morte, naturalmente, né, consequentemente também, não deram muita atenção ao anúncio da ressurreição. E, portanto, agora, quando Jesus ressuscitado vem ao encontro da sua comunidade, dos seus discípulos, então tem que recuperar tudo isso, né? Recuperar todo o seu ensinamento, cujo núcleo era essa proclamação, né? Era esse anúncio de sua morte e de sua ressurreição. Uma outra coisa interessante deste evangelho de hoje diz respeito à compreensão das Escrituras. Diz que Jesus passa toda a Escritura, passando pela lei de Moisés, pelos profetas e os salmos, né? Os judeus geralmente dividem
as suas escrituras, né, que coincidem com o nosso Antigo Testamento, em 3 partes. Né, até se chama com um acróstico, né, com uma espécie de uma abreviação, Tanakh, né, que é a Torá, a lei, e aqui é dito Moisés, depois a segunda parte, os profetas, Ketuvim, e a terceira parte, que é o resto, né, vamos dizer assim, os escritos, né, e aqui é dito essa terceira parte, os salmos, né, mas não são apenas os 150 salmos, mas sobretudo ampliado, né, todo o restante das escrituras. Então Jesus faz toda a retrospectiva, né, e toda a releitura do Antigo Testamento à luz do acontecimento da sua morte e ressurreição. E, portanto, Jesus é, de fato, o intérprete das Escrituras. Então, para nós cristãos, isso também é um elemento imprescindível para a nossa leitura da Bíblia. Às vezes as pessoas leem a Bíblia sem considerar a centralidade do mistério pascal. Mas nós não podemos ler a Bíblia como um judeu, nós não podemos ler a Bíblia como um muçulmano, nós não podemos ler a Bíblia como um ateu, assim por diante. Nós devemos ler a Bíblia como um cristão. E o cristão lê as Escrituras a partir dessa iluminação, né? dessa abertura da inteligência que nos vem não só porque nós estudamos, não só porque fizemos pesquisas, mas porque fizemos a experiência do encontro com o ressuscitado. Então é o ressuscitado, a sua morte e ressurreição, que se torna o intérprete, né? Ele é o intérprete das Escrituras. Então que de fato nós tenhamos essa atenção e desenvolvamos também, né, essa postura de leitura da Escritura. Às vezes as pessoas se engancham no Antigo Testamento, né, com algumas partes, quando não reconhece a centralidade do mistério pascal. Né? Então é importante dizer assim, isso que é dito no Antigo Testamento, o que foi que Jesus disse sobre isso? Exige de nós também um conhecimento, né? Então, o que foi que Jesus disse sobre isso? Se nós encontrarmos, por isso que precisa de uma familiaridade com a Escritura, então nós não vamos ficar perdidos. Não, Jesus, quando tratou dessa questão, falou isso. Vou dar um exemplo. Os mandamentos, né? Os 10 mandamentos, né? O núcleo da lei, o fundamento da lei. Jesus, né, fez muitas referências, né? E até no Evangelho de São Mateus, naquilo que nós geralmente chamamos o Sermão da Montanha, a partir do capítulo 5, Jesus diz assim: aos antigos foi dito, não matarás. Não matarás. Eu, porém, vos digo. E aí Jesus faz toda uma interpretação, uma iluminação, aí diremos de novo, uma abertura da mente de quem o escuta, de quem o segue, para compreender o que é esse mandamento. Então, não matarás. Então, para muitas pessoas, até no tempo de Jesus, não matar significava literalmente não tirar a vida do outro. Porém, Jesus dá a compreensão mais correta desse mandamento. E ele começa até dizendo que quem cultiva o ódio, o rancor no seu coração contra o seu irmão, já está matando. Então vejam que não é simplesmente uma visão superficial da Escritura. Como muitas vezes nós caímos nesse legalismo. Né? Às vezes as pessoas até vão se confessar e dizer, não matei, não roubei. Né? Mas se for nessa perspectiva cristã, né, de que não matar, não roubar, não é simplesmente não tirar a vida do outro, não tirar uma coisa do outro material, mas tem tantas formas, né, que esse mandamento pode ser desdobrado para nós termos a inteligência da Escritura. Então, é importante que a gente, diante de alguns textos do Antigo Testamento, a gente se pergunte, o que é que Jesus diz sobre isso?
Aí é preciso também conhecer o Evangelho. Se Jesus não diz nada, não é que ele esteja desprezando aquela parte da Escritura, mas é sinal de que também nós não devemos perder muito tempo com especulações. Então, se Jesus não disse nada sobre aquilo, então, para que perdermos tempo com isso? E assim por diante. Então, assim, em resumo, né, finalizando a nossa reflexão sobre este trecho do Evangelho de hoje, nós podemos destacar estes pontos. Primeiro, que a experiência com o ressuscitado, ela se dá num processo, né? Processo de escuta da sua palavra, do reconhecimento, do acolhimento da sua palavra, e na própria celebração da Eucaristia também é um momento privilegiado de fazer o encontro com o Senhor. Depois, essa experiência tem que ser transmitida, né? Foi justamente isso que esses 2 discípulos estavam fazendo. Ao chegarem na casa onde estavam os 11, eles transmitiram, né? Disseram a experiência, e à medida que diziam a experiência, Jesus se fez presente, né? Então, toda vez que a gente transmite a experiência com o ressuscitado, a gente se torna missionário, ou seja, também leva Jesus às outras pessoas para que elas também o encontrem. E, por fim, essa abertura da mente e do coração para compreender a Escritura, mas sempre a partir daquilo que Jesus nos diz, né? Para não cairmos em especulações assim sem frutos, né? Às vezes há discussões sem fim do Antigo Testamento sobre algumas palavras ditas, sobre algumas expressões, né? Alguns textos, e muitas vezes a gente não consegue progredir porque está aprisionado à letra, mas é preciso ter a abertura da mente e do coração, e isso só é possível com a experiência do ressuscitado. Pois bem, então que vocês tenham um bom dia, que Deus abençoe, proteja e cresçamos sempre mais no encontro com o Senhor ressuscitado, para assim podermos ter a compreensão da Escritura que ilumina a nossa vida e também termos gestos concretos, né, na nossa convivência, onde nós estamos. Então, que Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um bom dia para todos, e amanhã, se Deus quiser, a gente se encontra também às 8h30 para essa pequena reflexão. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.